Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 22 de novembro de 2025. Vamos trazer hoje um tema que ainda é necessário em virtude do nosso momento de expansão de consciência. A humanidade está acessando agora uma época, um tempo que nunca vivemos antes neste planeta. Algum de vocês sempre pede como eu acesso o meu eu, principalmente o eu do futuro. Vamos dar então esse título hoje, Como Acessar o Eu do Futuro. Vamos abordar aqui que tudo é consciência. Vamos abordar também a origem na fonte dessa consciência, a divisão deste átomo, formando a mônada, a alma, o fractal, as experiências, a ascensão, a integração, a volta para casa. Vamos abordar o passado do fractal e o futuro deste fractal. Como acessar o passado e como acessar o futuro, porque o processo não é diferente. O passado não apenas da existência desta alma purificada nesse corpo, mas o passado nas outras encarnações anteriores. As linhas de tempo, tanto a linha de tempo do passado, do futuro, simultânea, paralela. E vamos, enfim, trazer aqui a ênfase num assunto muito importante que é a consciência em expansão. Como acessar o eu do futuro? Normalmente, o ser humano é limitado, porque é uma necessidade, uma condição necessária para a alma que está aqui encarnada em forma de um fractal aprender e experienciar as lições dentro do mundo de provas e expiações, das dualidades, das polaridades, aquilo que nós conhecemos como o bem e o mal. É necessário que ela esteja sob o véu do esquecimento para poder experienciar cada personagem que ela se prontifica a fazer dentro de um plano elaborado ainda no astral. E caso lembrasse, soubesse das coisas, não teria sentido essa experiência. Porque todas as versões do fractal que está aqui na Terra, as versões superiores estão numa consciência mais elevada, estão numa possibilidade de saber mais coisas, mas não tem como experienciar este ponto mais distante da fonte onde o fractal vem. Então vamos iniciar o tema de hoje tentando entender que tudo é consciência. Nós não somos corpos físicos, nós estamos num corpo físico. Porque sem o corpo físico, essa consciência não tem como experienciar o que ela veio fazer aqui nesse planeta. Porque é o corpo que sente, é o corpo que determina as mudanças necessárias, a evolução necessária, porque o desconforto, a dor, o sofrimento nos obriga a sair dessa situação. E quando nós entendemos que tudo é energia, tudo é consciência, todos os sintomas são nossos aliados nesta evolução, nessas mudanças necessárias. Tudo é consciência. Nós já falamos aqui, o planeta Terra é uma consciência, o Sol é uma consciência, consciências vivas, sim. As estrelas, as constelações, as galáxias, o universo, o multiverso, o cosmos infinito é uma consciência. Os animais são consciências, as plantas são consciências, os minerais são consciências, os elementais são consciências. Aprendemos desde a infância que existe um Criador, que muitos chamam de Deus, dependendo das suas crenças.
e que a gente acreditava que Deus era uma entidade, aquele que tinha a chave de tudo e a caneta para tudo. Determinava, libertava, aprisionava, condenava, julgava. E ai daquele que ofenderia, ou que causasse ofensas ao Criador, ao Deus, merecia o inferno eterno. Na verdade, foram crenças adequadas ao tempo que se viveu, mas hoje nós temos um outro entendimento. E é natural, obviamente, é natural para aquele que se permite expandir a sua consciência. Quem fica preso na caixinha de Pandora vai ficar sempre com aquela visão limitada. É preciso abrir, expandir. É preciso começar a olhar pela lógica e pela ótica mais alargada para ver que realmente não há limites, que as coisas não são bem assim. E se essa consciência que nós chamamos do Criador ou de Deus é uma consciência una, porém é dividida em três partes, já na sua essência. Por isso que nós chamamos três em um, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho em um. A unidade. A unidade representa tudo que venha além deste ponto, tudo que acontece a partir dali. Essa consciência é uma consciência que está sempre em expansão, em ebulição, como se fosse uma fonte de água. A fonte de água jorra água. Se ela não fosse fonte, não jorasse água, ela seria uma poça d'água. Em poucos dias, aquela água parada se transformaria num lodo, uma água impura, contaminada, e evaporaria com o sol e se terminaria. Mas a consciência da fonte criadora, ela jamais cessa. Então, não temos como entender aonde começou e quando vai terminar, porque dizem que não tem começo e nem fim. É a infinitude de tudo. Mas esta infinitude, ela sobrevive porque ela sempre está em ebulição, em transformação, como uma fonte que não seca. Continua saindo água, e a água é formada por moléculas. A fonte criadora, ela despeja para o cosmo infinito, sem cessar, átomos semente divinos, como se fossem moléculas de água de uma fonte. Cada átomo semente divino que sai da fonte é como se fosse uma centelha de luz, porque a luz é a consciência é luz, a fonte é luz. A luz se propaga pelo cosmo infinito através dos seus espelhos, são os sóis centrais, dos multiversos, dos universos, das galáxias e dos sóis locais. É a luz que cria, porque a luz é consciência. Então, quando saímos da fonte como um átomo semente divino, uma centelha de luz, nós temos ali, então, o Espírito. Nós temos ali o eu superior. Mas como esse eu superior, este átomo semente, conseguiria criar se ele não tem condições de se aproximar de nada do que existe, porque a potência atômica dele é tão grande que ele destruiria qualquer galáxia, qualquer universo que ele se aproximasse. A sabedoria da criação sabe como espalhar as sementes. Isso acontece na natureza, isso acontece também na criação divina como consciências que nós somos. Então há um método natural que por si só já está dentro daquilo que é a criação do todo. Já é natural. Este átomo semente se divide em 12 partes
E cada uma dessas partes se divide em mais 12. Então, nós formamos ali, já foi dito muitas vezes, o início da formação da mônada individual de cada um de nós. Aquele átomo semente se transformou em 144 partes, chamadas de super-almas. Na verdade, nós chamamos isso para identificar, talvez não tenha nem nome, ou tenha outros nomes. Mas vamos aqui identificar como super-almas. Mesmo assim, ela tem ainda uma potência atômica muito grande, e elas só podem conviver sem destruir e criar sem destruir o que já está criado, próximos aos sóis centrais do multiverso, dos multiversos, porque são muitos, dos universos, das galáxias. As superalmas, elas precisam experienciar e cocriar em mundos inferiores, onde a luz é menor, onde as consciências são mais primitivas. Então, elas não podem se aproximar de mundos como estrelas e planetas. Então, elas se dividem em almas. É interessante que até hoje não veio o número dessas almas, mas são muitas. Então, as almas, elas podem criar e desenvolver e progredir em mundos condizentes de frequência. Então, ali são as estrelas de quinta dimensão acima. Quinta dimensão, geralmente as estrelas, a maioria delas são, e alguns planetas também chegam a essa dimensão, que me parece, pelas algumas orientações que já chegaram, que os planetas, quando chegam à quinta dimensão, eles vão se transformando em estrelas, porque eles começam a ter luz própria, porque é a luz que faz a evolução dos mundos. Um planeta, ele recebe a luz de um sol e está já na quinta dimensão ou acima. Quando ele atinge essa categoria, ele tem luz própria, porque é a luz que dá essa energia, que dá essa condição de ascensão. Então, as almas habitam esses mundos em quinta dimensão de consciência e acima. Lembrando sempre que quando falamos aqui em dimensões, todos os assuntos se referem a consciências, não a física, não a materialidade. Então, as estrelas de quinta dimensão de consciência e acima abrigam almas. Mas existem os mundos inferiores das estrelas, como os planetas, que estão nas periferias das galáxias, em formação, porque a criação jamais cessa. Então, nós temos mais uma divisão dessa consciência. As almas emitem partículas de consciência que chamamos de fractais. Um fractal de alma é um fractal da consciência daquela alma tão minúsculo que ele praticamente não sabe mais que ele pertencia a uma alma, nem uma superalma, nem a fonte. Por isso já foi dito algumas vezes que o fractal é a parte da consciência que vai experienciar e cocriar no ponto mais distante da fonte, quase que no escuro. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. Como fractais de almas, não sabemos a nossa origem, não temos lembrança. Nós não lembramos nem das nossas vidas passadas aqui nesse planeta, que dirá de onde nós estávamos antes. Ninguém pode saber. Vai saber um dia, e já está começando. Tem já muitos fractais que já sabem a sua origem cósmica, estelar. Alguns vieram das Pleiades, não importa qual delas, porque são 7. Outros vieram de Sírios, Alfa Centauri, Arcturus, enfim, tantas. Temos origem em muitos, muitos lugares, porque nós somos tão velhos e já passamos por tantas experiências anteriores, como almas, como superalmas e como fractais em outros mundos, e estamos aqui fazendo a experiência, garimpando nesse planeta as experiências da Terra, que são experiências únicas. Únicas na forma física e únicas na forma de consciência, das experiências.
Então, esta é a mônada. Nós somos um grupo espalhado pelo cosmos infinito, que são partes de uma consciência que vem daquele átomo, o nosso átomo, porque existem os outros. Então, não é tão difícil entender a mônada. E se tudo é consciência e tudo está originário lá da fonte, e a divisão forma a mônada, a alma forma o fractal, e o fractal vem aqui fazer as experiências. Terminadas essas experiências, nós vamos começar a ascensão. O que é ascensão? É subir de frequência, subir o grau de consciência. Nós vamos, ao fazer a ascensão, nós vamos ser integrados à nossa alma imediatamente superior, que é aquela alma que nos desmembrou em forma de fractal para vir aqui. Nós vamos levar, é como se fosse um filho que vai viajar, vai fazer um curso em alguns lugares e depois volta para casa e traz o conhecimento para o grupo familiar. Então nós vamos ser integrados à nossa alma imediatamente superior, que é uma consciência muito mais elevada. Se vocês lembram, eu falei aqui há alguns tempos, que a informação que nos é chegada diz que se o ser humano tinha uma consciência em torno de 1%, no máximo 2%, a não ser em casos raros, era esta a possibilidade da consciência. A capacidade do nosso sistema neural, cerebral, de cocriação, usava apenas 2%, porque estava limitada. Ao nos integrar à nossa versão mais elevada de alma, nós vamos ter a capacidade dentro do corpo físico, porque nós vamos continuar corpos até a 9ª dimensão. Obviamente, cada vez mais sutil, mas vamos para a 5ª dimensão, que é a dimensão de consciência menor, mais baixa, a primeira faixa da nova Terra. Mas a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais de consciência. A 5ª, a 6ª, a 7ª, a 8ª e a 9ª. Quando a alma estiver realmente na 9ª dimensão de consciência e não baixar mais para a 8ª ou as inferiores, ela precisa fazer uma nova ascensão. Então, esta alma deixará de ter um corpo de matéria, vai ter um corpo de luz. Não mais corpos humanos físicos como nós temos aqui agora. Porque é a forma da Terra nas dimensões inferiores. Se nós temos, então, a origem de uma alma, nós temos o nosso passado. E lá está uma consciência, até que existe um corpo, uma consciência maior, que nós podemos chegar ao 100%. Então, na 5ª dimensão, de início, a consciência terá um nível mínimo de 79% da capacidade cerebral, neural. Na medida que ela sobe as frequências, porque ela pode passar para a 5ª, para a 6ª, voltar para a 5ª, ela vai tangenciando. Ela sobe essa capacidade para 80, 90, até chegar ao 100 lá na 9ª dimensão. É muita coisa. Por quê? Porque nós vamos estar na consciência da alma que nos fragmentou, que transformou esse fractal. Nós vamos ser integrados. Então, nós não vamos ser 2, como alguns imaginam. Esta consciência que você está agora, ela vai se expandir de tal forma que você vai ter um conhecimento extraordinário sem deixar de ser você. Porque se você está integrado, é um só. Nós somos sempre um. Inclusive, quando nós chegarmos lá um dia na superalma, voltamos lá para a fonte, nós seremos sempre um com o todo. O fractal tem a consciência dele próprio, enquanto os outros fractais têm as suas partes de consciência. Mas quando une, é uma consciência só.
Então, se nós temos o nosso passado, nós temos esse conhecimento interno, nós vamos começar a lembrar desse conhecimento, mas vamos agregar para esta alma também a experiência do nosso fractal, e os outros fractais, quando ascensionam em outros mundos, também vão adicionar essa experiência naquela alma. Então, a alma também vai crescendo. Por isso, um dia, ela vai se transformar numa super-alma. Novamente, vai ser integrada, na verdade, numa super-alma, na sua linha de ascensão. E se nós temos o conhecimento do passado, e na medida que a nossa consciência vai começar a lembrar desse passado, vai acessar esse passado, esse conhecimento, por que então que nós não podemos acessar o futuro? Porque o que é o passado e o futuro? É o caminhar deste fractal. A alma que está acima de nós, que é nossa versão imediatamente superior, ela já está tanto no passado quanto no futuro. Porque não existe, a partir da quinta dimensão, o tempo linear. É um conhecimento de consciência, é uma consciência que tem, naturalmente, a capacidade de andar para trás e para frente, porque ela tem um campo de consciência muito alargado e ela vai tangenciar, vai navegar nesse campo. Não há limite dentro da sua consciência de alma, obviamente. Então nós vamos poder agora começar a ter intuições, começar a ver algo do futuro. Por isso que tem pessoas que têm a capacidade, que a gente chama de viagem astral, de desdobramento, de teletransporte, pode se teletransportar para lugares diferentes, inclusive dimensões diferentes. É o que nós vamos fazer na quinta dimensão. Se nós soubéssemos 1% daquilo que nós podemos fazer na quinta dimensão, seria uma grata surpresa. Ainda não sabemos quase nada, justamente pela limitação da consciência. Então, como acessar o futuro? Do mesmo jeito que a gente acessa o passado. Acessando as nossas versões, nossas próprias versões de alma mais elevada. Muitas vezes nós pensamos, temos um canal mediúnico, temos os nossos guias espirituais, eles nos informam, mas quem são nossos guias espirituais? São muitos. A maioria deles são nossas versões, dentro da mesma mônada. Obviamente também tem auxílio de outras partes de outras mônadas. Mas isso não tem importância, porque toda a hierarquia dentro de uma mônada, ela está lá em cima na fonte, está lá na distante condição de fractal. É como se fosse um tentáculo do mesmo corpo. Tem a cabeça e tem os tentáculos. Mas tudo é parte do mesmo um. Acessar o futuro são as breves visões, visualizações, o sentir, o entender. Porque não é assim como muitos imaginam. O médium recebe tudo por escrito, tudo ditado, tudo falado. Não. O médium ele tem uma capacidade de visualização dos seus dons naturais, mediúnicos, obviamente, e a capacidade de entendimento daquilo que vê como se fossem situações, imagens, como se alguém, de fato, estivesse falando para você, mas não naquelas palavras que nós conhecemos. São formas de interpretação daquilo que se sente, daquilo que se vê através do nosso terceiro olho, que não é o olho físico. O sexto sentido, como se diz. A capacidade que nós temos de elaborar um entendimento sobre aquilo que a gente tem a intuição. Por isso que muitas vezes pessoas que têm um certo grau de mediunidade recebem as informações, mas transformam elas numa condição dentro do seu entendimento de ego, da sua vontade, do seu querer, e aí estraga tudo. Contamina a informação.
por isso é preciso estar sempre atentos para não contaminar a informação que chega, a orientação que chega, para que ela seja o mais puro possível, porque a informação ela vem pura, mas cabe a cada um de nós que recebe a informação usar a lucidez da sua consciência na boa intenção de transformar aquilo em informação. Senão nós vamos começar a passar desinformação. Então o passado e o futuro do fractal é um caminho de vinda e volta. Estamos voltando para casa. Isso é maravilhoso, porque nós vamos começar a entender que aqui, esse planeta, por mais duro que tenha sido, foi uma experiência notável. Ninguém vai se arrepender de ter vindo aqui, passar o que passou, experienciar o que experienciou, depois que fizer a ascensão. Eu diria que a satisfação do fractal, quando ele se integra a sua versão imediata acima da alma, é uma alegria tão grande e ela é compartilhada com aquela consciência da alma. Porque é uma consciência única que se transforma numa consciência maior, mais experiente. É um avanço. O cosmo é infinito, ele não é estático, está em movimento, tudo é evolução. Os universos evoluem, as galáxias evoluem, as estrelas evoluem, os planetas evoluem, tudo tem um ciclo que se transforma. E a transformação é a criação que jamais cessa. E nós somos uma consciência que jamais deixará de existir. Porque sempre existimos. Obviamente, este fractal que está aqui na Terra existiu a partir do momento que ele veio para cá como fractal. Mas no momento que retorna, ele vai ter um entendimento da consciência daquela alma, agregada àquilo que já era quando nós saímos de lá, e agregada com as experiências dessa própria alma, que continua experienciando, e mais os seus fractais desmembrados e que retornam, eventualmente, trazendo mais e mais conhecimento. Então, nós não estamos somente esse fractal levando o conhecimento para a nossa alma, mas também os outros fractais levando o conhecimento para essa mesma alma. E, por sua vez, leva para a superalma leva para o seu átomo semente, e o seu átomo semente despeja na fonte novamente. É como se fosse a fonte de água, como eu disse antes. Jora a água da fonte, se transforma em rio. O rio recebe outros rios, se alarga, formam lagos, oceanos. Evapora essa água, volta em forma de vapor para as nuvens que se formam na atmosfera, e essa água retorna novamente para a Terra e abastece a fonte. E a fonte continua jorando água, e a água continua evaporando, transformando em chuva. São movimentos. Nós somos consciência mais ou menos parecida com isso. Quando nós entendermos que, de fato, é assim que tudo funciona, não fica mais tão difícil compreender a vida. Porque, veja bem, se você pegar uma molécula da água, ela é microscópica. Você pega uma molécula, ela tem todas as características daquela fonte, daquele riozinho que formou. Quando você pega uma gota de chuva, ela já tinha passado por um sistema de vapor. Então, ela primeiro evapora, deixa de ser líquida, e depois lá, com a temperatura mais fria no alto, ela se liquefaz novamente, se transforma em gotas de chuva com muitas moléculas, mas aquela molécula da água ela é sempre mais ou menos parecida, porque tem algumas impurezas, mas ela forma uma constituição química única. E assim somos nós.
Diferentes consciências, diferentes fractais, diferentes mônadas, diferentes superalmas, mas lá na fonte, quando junta no seu átomo semente, é como se fosse a molécula da água. Se junta novamente à fonte criadora. E lá os outros também têm as mesmas características, porque são consciências que se desmembraram, mas todas originárias de um ponto, como sementes de uma árvore que se multiplicam. Tem as mesmas características, tem a mesma genética. Então nós vivemos aqui, como fractais, experiências dentro de linhas de tempo que nós escolhemos. Por isso que quando se fala em linha de tempo, nós temos as linhas de tempos paralelas, simultâneas, do passado, do futuro. Mas é tudo dentro daquela frequência que nós carregamos dentro da nossa consciência. A linha de tempo ela pode ser diferente para mim e para você, porque nós somos consciências diferentes, mas são escolhas também, porque se eu quero uma linha de tempo, por exemplo, a linha de tempo da nova Terra, eu tenho que trabalhar para atingir a frequência da linha de tempo da nova Terra. Senão eu vou para a linha de tempo do exílio, um outro planeta de provas e expiações. O que faz definir a linha de tempo do futuro são as linhas de tempos do momento, as paralelas e as simultâneas. As linhas de tempo do passado nos trouxeram até aqui, porque nada mais é uma linha de tempo do passado. Aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós escolhemos, as decisões que tomamos, sempre pelo nosso livre-arbítrio. Você é produto de você mesmo, porque você é uma consciência, e você não pode mudar uma outra consciência, e ninguém pode mudar a tua consciência. Há a influência, obviamente, mas influência não é poder de mudança, é apenas uma influência. Uma possibilidade dentro das linhas de tempo. Você tem a escolha, sempre. E é você que determina o que você quer. E agora nós estamos, então, com esta consciência em expansão. Quanta coisa nós já entendemos hoje que não entendíamos há pouco tempo. Isso explica a expansão da consciência. E vai vir muito mais, e cada vez mais, e mais rápido. Agora a bola de neve pegou velocidade na descida e está cada vez maior. E quanto maior, mais peso e mais velocidade. A nossa consciência está assim. Uma bola de neve. Começou a rolar, começou a agregar mais neve em si próprio. Aumenta o seu tamanho, aumenta seu peso, aumenta a velocidade da descida. Só que ao contrário da bola de neve, nós não estamos descendo, estamos subindo. Subindo o nível de consciência, que nos proporciona muito mais entendimento de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que somos e o que seremos. Então, como acessar o eu do futuro? Simplesmente você é o eu do passado, você é o eu do futuro, você é o eu superior, você é uma mônada, você é a fonte, porque você veio de lá e para lá você vai. Então, se nós somos da fonte, temos a consciência do Criador, aquilo que nós já dissemos tantas vezes. Nós somos o Deus Criador na partícula, na parte que nos cabe. O Criador, que chamamos de Deus, não é uma entidade, é uma consciência. A soma dos nossos eus, de eus, Deus. Somos o todo. Somos a parte. Somos todos um. Com o todo, mesmo sendo individual na parte. Acessar o futuro é aquilo que nós já somos, mas que não sabíamos. É a nossa consciência mais elevada que sabe o amanhã. Mas ela também sabe que nós, como fractais, precisamos cumprir um ciclo. As condições que precisam
para cada um de nós, para concluir esse ciclo, estão disponíveis. Basta que queiramos e que façamos o esforço necessário que ainda falta para atingir a bandeirada final. Aquele momento da ascensão e a integração para o nosso futuro, o nosso eu mais elevado. A nossa versão de consciência imediatamente superior a essa que nós estamos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.